A gente continua falando de política, agora de outros fatos aí que aconteceram nos últimos dias. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou uma nota nesta quarta-feira, melhor dizendo, na qual insinua que Bolsonaro pode decretar estado de defesa na pandemia. Isso aconteceu 2 dias depois que o presidente disse o seguinte: quem decide se o Brasil vai viver numa democracia ou ditadura são suas forças armadas. Para comentar tudo isso, vamos conversar a partir de agora com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Como vai, Nicoli? Muito bem, bom dia a todos os ouvintes e obrigado por mais essa oportunidade. Com certeza, obrigada a você. Bom, o Aras disse nessa nota o seguinte, que o estado de calamidade é, abre aspas, a antessala do estado de defesa. O que ele quis dizer com isso? Bom, foi um texto, eu diria que exigiria muita interpretação nossa, e o que gera mais estranhamento é que partiu da Procuradoria-Geral da República, né? Se tivesse saído de um dos filhos do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, essa ideia de um estado de sítio, um estado de exceção, a gente pensaria que seria mais um blefe. Mas surgiu da Procuradoria-Geral da República, nas mãos do Aras, o que gerou estranheza. O que diz o texto exatamente, né? O Aras aponta na publicação dele, enfim, a existência de uma piora da condição da pandemia. Agora, estranha muito, né, um membro tão próximo ao governo, Bolsonaro, depois de quase um ano da notícia da pandemia, né, quando ela começou a se difundir pelo mundo, a anunciar que estamos vivendo uma situação de emergência, né? Por que não disse isso antes? E tem um porquê isso, né? Por que o Aras se posiciona nesse momento a favor de um estado de exceção? O que é um estado de exceção para início de conversa, né? É a suspensão dos direitos individuais. Pessoas podem ser presas sem inquérito. Quando se decreta o estado de exceção, o Congresso e o STF tem seu papel limitado. A regra e a atitude que passa a valer dentro de um país é apenas do cargo executivo, portanto do presidente. O estado de exceção, o estado de emergência representa, portanto, a suspensão dos demais poderes, só vale o poder do chefe de Estado, e as garantias constitucionais, democráticas também evaporam. Ou seja, é isso que o Aras quis dizer. Ou seja, diante de uma situação pandêmica e o agravamento da nossa situação, o Aras aponta a necessidade do presidente literalmente suspender a Constituição, e a nossa Constituição contraditoriamente dá ao presidente o direito de decretar o estado de emergência por 30 dias, aprovado pelo Conselho Militar, diga-se de passagem, pela defesa brasileira, né, o Exército, os militares, e além disso, isso pode ser prorrogável por mais um mês ou por tempo indeterminado, de acordo com as negociações com o Congresso. Bom, agora a questão que ficou no ar é por que isso foi dito agora? Por que não antes? Por que não em outra situação, quando a pandemia entrava no Brasil? Lembremos que Bolsonaro, ele se manteve negacionista diante da gravidade da crise que nós estamos vivendo de saúde e estimulando sempre a permanência das pessoas nas ruas, o comércio aberto. A questão é que Bolsonaro e o Aras estão usando, então, o estado de emergência a partir de um álibi que é a pandemia, quando, na verdade, o que está acontecendo é um processo de isolacionismo do Brasil e da figura do presidente Bolsonaro em relação à comunidade internacional. O grande avalista de Bolsonaro no mundo foi embora, né? O Trump deixou o poder ontem nos Estados Unidos. O Biden assume com uma série de críticas à política ambiental brasileira e toda a política moral brasileira também, né, de racismo contra os indígenas, a destruição das florestas, etc. Dentro do país também, o Bolsonaro começa a ter uma alavancagem, né, da sua impopularidade. Cada vez mais grupos sociais, a sociedade civil se mostra contrária a essas atitudes de Bolsonaro, e o ponto culminante, lógico, foi o final de ano, início desse ano também. Por quê? Porque a gente tem um grande índice de mortos, os hospitais estão entrando em colapso, Manaus foi o caso mais drástico. O que Bolsonaro fez, ou a sua incapacidade de gestão, levou a um genocídio. Certamente o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, provavelmente leve o caso de Bolsonaro adiante, provavelmente levando ele a
a uma condenação, né, no âmbito internacional, o que significa provavelmente uma prisão perpétua, isso se o processo for adiante, e o resultado dessa história toda é que Bolsonaro está cada vez mais isolado, provavelmente também não consiga alavancar a vitória do Lira dentro do Congresso, ou seja, uma figura isolada, sem apoio de ninguém, cada vez mais impopular, e diante dessa situação, o Bolsonaro, sem governabilidade, vê a possibilidade de centralizar o poder e decretar um estado de emergência. Essa situação que está diante dos nossos olhos hoje. E como eu disse, o estado de emergência representa a capacidade do Estado suspender os direitos individuais. Nada impediria, por exemplo, no estado de emergência, Bolsonaro confiscar vacinas, censurar a imprensa, prender opositores, né? Ou seja, foi o que nós vemos, né, em países dos mais fechados, né? Ele que se disse tanto um escravo da Constituição quando assumiu o mandato presidencial, ele poderia usar um subterfúgio da própria Constituição que permite o estado de emergência, mas vejam que isso aparece de uma maneira totalmente contraditória. É agora que o Bolsonaro, ou pelo menos o Aras, né, se manifesta com uma situação de necessidade de intervenção do Estado. Mas o que me parece é que pouco importa a pandemia para o Bolsonaro, o que importa sim é manter o seu poder, os privilégios da sua família, e a gente não pode esquecer toda uma gradação do discurso autoritário do Bolsonaro nas últimas 2 semanas. Na semana passada ventilou-se o projeto do Bolsonaro de tentar unificar as polícias, ou ao menos deixá-las todas as mãos e subordinadas à presidência da República, ao Poder Executivo, retirando dos estados e municípios o seu poder sobre as guardas municipais, Polícia Civil e Polícia Militar. Bolsonaro, segunda-feira também, agora, disse que quem de fato determina se há uma democracia ou uma ditadura são as Forças Armadas, e agora o Aras, o Procurador-Geral da República, lança um comunicado absolutamente infeliz, né, dizendo que, diante da situação que nós estamos vivendo de pandemia, faz-se necessário um estado de emergência como um álibi, né, para a manutenção da Constituição, da paz, etc. Como, na verdade, é o oposto, né, ou seja, um estado de emergência é um estado de sítio, um estado de exceção. Nunca nos esqueçamos, e acho que é importante falar isso, desculpa a minha fala longa, Imagina. Mas acho que é importante a gente lembrar o que aconteceu na Alemanha em 1933, quando Hitler assume, decreta o estado de exceção, né, tal como o Bolsonaro pretende fazer, ou pelo menos é o que está sendo ventilado. Então, o que fez Hitler de fato? Em 1933, após o Partido Nazista conseguir a maioria democraticamente ao Congresso, Hitler, na condição de chanceler, ele inventa um atentado contra o Reichstag, né, o Congresso alemão. Ele foi incendiado, depois descobriu-se que isso foi uma conspiração feita pelos próprios nazistas, e Hitler colocou a culpa nos socialistas, os comunistas, dizendo que eles queriam dar um golpe, assumir o poder, e aí o Hitler veio a público, né, nos jornais, rádio, etc., dizendo que a Alemanha estava à beira de uma guerra civil, uma situação de emergência, portanto, e isso permitia uma prerrogativa constitucional pela Constituição alemã, acho que era o artigo 45, 48, que permitia a Hitler suspender todos os direitos individuais. A Constituição, um dos artigos da Constituição alemã, permitia o estado de emergência. Então Hitler não rasgou a Constituição, Hitler não deu um golpe, Hitler governou segundo a Constituição de Weimar, era uma Constituição democrática, e governou durante 12, 13 anos em estado de exceção, e a gente se pergunta o seguinte: como foi possível o genocídio, como foi possível desnacionalizar, por exemplo, judeus, ciganos, prendê-los, levá-los a campos de concentração, ciganos, homossexuais, socialistas, judeus, etc. e tal. Então vejam que o estado de exceção é um elemento jurídico muito perigoso. Óbvio que ele deve ser usado em, de fato, situações de emergência reais, né? Por exemplo, uma guerra, de repente, uma situação de calamidade pública, e em nome do benefício da sociedade. E óbvio que se Bolsonaro, de fato, estivesse preocupado com a pandemia, ele poderia ter decretado logo no início da pandemia um estado de emergência,
E óbvio que em uma situação muito específica, né, num setor muito específico, que seria a saúde. A Constituição Federal abre margem para isso. Você não precisa decretar um estado de emergência para tudo. Você pode restringir para a saúde. E vejam que Bolsonaro, nesse 1 ano de pandemia, ele foi absolutamente competente. Ele não centralizou as ações de controle da pandemia no Brasil, fez meia-culpa, descaso, menosprezou o número de mortos, disse que seria uma gripezinha e que tudo deveria permanecer aberto. E por que só agora o Bolsonaro, então, se manifesta a favor de uma centralização desse poder político? Porque, de fato, saiu do total controle, né, a situação da pandemia. E, pelo que o pessoal que estuda epidemias e infecções, os nossos médicos, principalmente aqui de São Paulo, no Brasil inteiro, né, estão dizendo, é que muito provavelmente a situação piore em um mês. Né, ou seja, essa falta de oxigênio que nós vimos no estado do Amazonas, provavelmente atinge outras áreas do país, inclusive grandes metrópoles aqui do Sudeste, né, Sul e Sudeste. Então, de fato, a situação está saindo sob do total controle de Bolsonaro. E óbvio que convém decretar um estado de exceção, porque você manipula a informação, censura a imprensa, prende opositores. Então, o estado de emergência ele ocorre em duas situações. Algumas necessárias, uma guerra, uma calamidade pública, isso é incontestável, e outras situações quando governos perdem a mão, quando eles já não conseguem índices saudáveis de popularidade ou, de fato, têm a necessidade de eliminar os seus opositores, como aconteceu na Alemanha nazista. Bom, obrigada por essa excelente. Você falou que estava falando demais, imagina. Estava aqui ouvindo com muita atenção. Obrigada, inclusive, por dar essa dimensão histórica, né, do que a gente está vivendo, porque eu acho que é importante. E, inclusive, essas sinalizações do discurso autoritário de Jair Bolsonaro nos últimos dias contrasta frontalmente com a própria declaração do Biden, que foi a seguinte, durante a posse. A democracia é preciosa, a democracia é frágil, mas nesta hora a democracia prevaleceu. Ou seja, é mais um indicativo do que você mencionou, desse isolamento político e que, de fato, ele acabou perdendo a mão, né? E por isso acaba sendo interessante para ele, estrategicamente, flertar com esse movimento de estado de exceção e tudo isso que a gente sabe que pode decorrer dessa situação. Agora, eu queria saber o seguinte, Nicole, sobre a questão do impeachment. O Arthur Lira, que é um dos candidatos, né, à presidência da Câmara, disse o seguinte, que o impeachment não é assunto do Legislativo, né, não é assunto da Câmara dos Deputados. É assunto de quem? Bom, o impeachment não é uma decisão jurídica, é uma decisão política, né? Isso foi muito discutido no impeachment da Dilma. E, de fato, quem levou à frente todo o processo de impeachment, não só da Dilma, mas como do Collor, que foi interrompido, né, quando ele, de fato, renuncia à presidência. De fato, só a Dilma foi impeachmentado, mas a questão é que quem angaria o início, o começo, meio e fim de todo o processo é o Congresso, né? Depois o processo é conduzido ao Senado, e o Congresso é quem permite a possibilidade de realizar o impeachment. Quem julga é o Senado, de fato. Então é interessante que o Lira ele se mostra alinhado, né, ao presidente Bolsonaro, e é por isso que nessas últimas 2 semanas surgiram candidaturas avulsas dentro do Congresso, né, além do Baleia Rossi, que é o candidato do Maia, que conseguiu a adesão de alguns partidos de esquerda, né, talvez com exceção do PSOL, junto com a centro-direita brasileira, e o partido e o candidato do Bolsonaro, que é o Lira. A gente viu na última semana Alexandre Frota, entre outros, até a Luísa Erundina também entrou nessa disputa, mas isso tem um objetivo, né? Principalmente candidatos de partidos de centro-direita, né? O caso do Alexandre Frota. Mas a ideia é fragmentar os votos, né, que seriam direcionados ao candidato Arthur Lira do Bolsonaro. Isso até mesmo para reduzir a pressão no Congresso em relação às pautas morais que o Bolsonaro tem, né? Enfim, então a ascensão do Lira à presidência do Congresso é um retrocesso. Isso significaria o domínio da Casa Legislativa, no caso do Congresso, por parte do Bolsonaro, e isso seria abrir a porta do inferno, que significa dizer que as pautas morais, ou seja, um controle maior sobre a educação,
sobre o comportamento moral da sociedade seria infinitamente maior. Então é por isso que é necessário, e é um mal necessário, né, aquilo que os alemães chamariam de Realpolitik, né, ou seja, é uma política da conveniência, jogos de interesses, etc., mas nesse momento, apesar de ser frustrante dizer isso, é importante que os partidos de esquerda apoiem pautas mais progressistas e pautas que, no mínimo, fujam enfim, do debate bolsonarista, né? Por isso que os partidos de esquerda resolveram apoiar o Baleia Rossi, que é um candidato, inclusive, que é do Maia e que apoiou o impeachment da Dilma, né? Para vocês verem as contradições que existem no Congresso. E óbvio que o fato do PT apoiar o Baleia Rossi exigirá dele também a mesma postura que ele teve em 2016 contra a Dilma, uma postura idêntica, se não mais coerente, em relação ao Bolsonaro. Porque as pedaladas fiscais, que foi o crime o qual a Dilma foi acusada, de fato não se comprovou, né? Ela não perdeu os direitos políticos, ela perdeu o mandato por uma situação de contexto histórico, de interesses políticos, econômicos, patrimonialistas, mas não pelo mandato em si. Agora, em relação ao Bolsonaro, a gente tem um outro cenário, que é um cenário de genocídio, de descaso. Milhares de brasileiros estão morrendo por conta de incompetência, né? E isso poderá levar a condenações graves, se não no interior da justiça brasileira, pelo menos no âmbito internacional. Podemos afirmar categoricamente, sim, que há indícios de que Bolsonaro é o responsável por um grande genocídio aqui no Brasil, né? Pela ignorância, pela incompetência, né? E por administrar gestores também absolutamente incompetentes para a realização ou controle da pandemia, né? O caso do Pazuello, que, enfim, comentando com alguns colegas, já virou um adjetivo, né? E dos piores para descrever o que de fato é uma incompetência administrativa. Tá certo. Infelizmente não temos mais tempo. Esse foi Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, trazendo um pouco mais de análise sobre tudo isso, esse momento tão complexo que a gente está vivendo na política nacional. Nicoli, obrigada. Bom dia, até uma próxima. Até a próxima, Maria Tereza, e bom dia a todos. Até logo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.